Muito bem, pessoal. Como eu havia dito anteriormente, são 13h10. A gente aguardou um pouquinho só para ver se entrar mais alguém. Vou começar a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer as perguntas no chat. Eu tenho colegas aqui preparados para ir capturando essas perguntas. A gente vai colocar num arquivo de texto separado e ao final da apresentação a gente responde essas perguntas, ok? Então tá. Agora. Ok, então. Sejam muito bem-vindos ao curso de Brigadista Sanitário nas Escolas, referente à Covid-19. Meu nome é Victor Sábato Rocha, eu sou biólogo, analista do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba. Em atendimento ao Decreto 222 do município, nós vamos dar esse curso de Brigadista Sanitário para os estabelecimentos de ensino que pretendem retornar às atividades presenciais. Então, começando com uma breve apresentação, os vírus são parasitas obrigatórios do interior celular. Isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular. O material genético pode ser constituído de DNA ou RNA, ou os dois tipos. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes, incluindo camelos, gatos, morcegos. Raramente os coronavírus infectam animais, podem infectar pessoas, como é o caso do SARS-CoV da pandemia da epidemia de 2002 e o MERS-CoV de 2012. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que causou a Covid-19, que é a doença infecciosa do coronavírus de 2019, sendo que em seguida foi disseminada de pessoa a pessoa. Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas até quadros graves. De acordo com a OMS, a maior parte dos pacientes não vai desenvolver nenhum sintoma ou vai ter sintomas muito leves. 20% dos casos vão ter algum tipo de atendimento médico, vão necessitar de atendimento médico, sendo que 5% pode necessitar de suporte ventilatório. A transmissão, então, acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo, pelo toque do aperto de mãos, se a mão não estiver higienizada, por gotículas de saliva, por espirro, tosse, catarro, ou os objetos ou superfícies contaminadas, celulares, a mesa, talheres, maçaneta, brinquedos, teclado de computador, mouse, as superfícies mais típicas, na realidade, dos estabelecimentos de ensino. E os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma pneumonia grave, sendo mais comum o desenvolvimento de uma síndrome gripal, com presença de um quadro respiratório agudo. Os sintomas mais comuns tosse, dificuldade para respirar, febre, alteração do paladar, coriza, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite, dor de garganta e perda do olfato. Então, até agora, fevereiro, já foram infectados mais de 10 milhões de brasileiros, dos quais 250 mil já morreram. Esses são dados um pouquinho desatualizados, mas a ideia principal é essa, 250 mil de pessoas já morreram. Então, é uma doença que exige atenção, exige cuidado. E quando a gente está falando agora que o Brasil segue no seu pior momento desde o início da pandemia, a ideia desse curso aqui é reforçar a gravidade da situação e que, uma vez que o estabelecimento de ensino e sua comunidade decidam que tem as condições necessárias para fazer um retorno seguro às atividades, que obedeçam então às exigências ou, se possível, sejam ainda mais rigorosos,
para garantir que o retorno seja o mais seguro possível. A minha colega está passando números atualizados, né, para a data de hoje, então são 10.793.000 casos e um pouco mais de 260 mil óbitos, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, vocês podem ver aqui nesse gráfico, é um gráfico plotado, né, da incidência de síndrome respiratória aguda grave por 100 mil habitantes para a pandemia de SARS-CoV-2. Vocês podem ver que no pico anterior, né, que a gente já chegou a esse novo pico, a gente tinha um valor de 11 por cada 100 mil habitantes. E comparando esse valor, por exemplo, com a da influenza A, da pandemia de H1N1, vocês podem ver na seta vermelha que no pico da H1N1 a gente teve 3 para cada 100 mil habitantes. Então, é praticamente 4 vezes mais, né, na atual pandemia. Então, esse argumento de que é só mais uma gripe, que a H1N1 matou mais, acometeu mais pessoas, ela não é uma verdade. Muito bem, dada essa breve introdução à doença, o brigadista sanitário deve ser a referência para a implantação do protocolo na escola e também relatará qualquer situação relativa à doença na unidade, coletando as informações necessárias e interagindo com a equipe de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Dentro das atribuições do brigadista, ou que ele vai delegar para a equipe que vai contribuir para a abertura do estabelecimento de ensino, nós fizemos uma apresentação que está baseada nas informações que estão disponíveis no decreto 222, né, organizadas em 3 grandes tópicos. O primeiro é a higiene, o segundo é o distanciamento social e o terceiro é gestão e comunicação. Eu vou apresentar a parte da higiene, logo em seguida a minha colega vai tomar a palavra e dar prosseguimento na apresentação, né, apresentando a parte de distanciamento social e de gestão e comunicação. E ao final a gente abre para perguntas e faz um bate-papo para tentar sanar o máximo de dúvidas possível. Muito bem. Com relação à higiene, os estabelecimentos de ensino deverão possuir os equipamentos e insumos necessários para a higienização das mãos, lavatórios, dispensadores de sabonete líquido, porta-papel toalha, lixeiras para descarte de papel toalha. Nada disso é novidade, sempre foi exigido. O que a gente precisa agora é de uma atenção especial e que a equipe, né, especialmente a equipe da limpeza, trabalhe com empenho para garantir que os equipamentos estão em funcionamento e estão abastecidos. Não adianta ter o lavatório e não ter o papel toalha, não ter o sabonete líquido, ou ter um dispensador que está estragado ou não está abastecido na hora de usar o álcool 70. Então, o principal é a lavagem das mãos, mas não sendo possível ou não sendo a situação mais adequada, a alternativa é a higienização das mãos com a solução de álcool etílico 70% em gel. Então, reforçando, garantir que nos locais de trânsito os dispensadores de álcool 70 estejam funcionando e abastecidos. Além disso, junto aos lavatórios e aos pontos com a solução de álcool 70, deverão ser afixados cartazes informativos ilustrando as técnicas corretas, porque também não adianta ter um insumo se a técnica está inadequada, permitindo a transmissão do patógeno. Então, numa busca breve na internet, é possível acessar a uma gama de materiais. Este que eu estou mostrando aqui na tela é um recorte de um pôster do Ministério da Saúde. Então, esse especificamente ilustra a técnica de higienização das mãos. Então, é importante, dependendo do tipo de estabelecimento, como é o caso do hospital escola, como é o caso da universidade, talvez são rotinas que já estão mais incutidas na comunidade, mas é sempre importante reforçar
a importância da técnica adequada, onde se faça, né, a fricção de toda a superfície da mão, inclusive dorso, entre os dedos, pontas de dedos, né? E que após a higienização das mãos, a técnica de enxágue e secagem também seja adequada para evitar a recontaminação da superfície das mãos. Muito bem, depois da higienização das mãos, é importante que a equipe da instituição seja preparada para que os ambientes e as superfícies, né, sejam higienizados entre cada turno, obedecendo um intervalo de no mínimo 1 hora entre a reutilização dos mesmos. Então, além disso, atenção especial às superfícies mais críticas, que são as maçanetas, as portas, corrimão, interruptor, teclados e mouse, as carteiras dos alunos e as mesas dos refeitórios. Os sanitários, banheiros e vestiários também deverão ser higienizados várias vezes ao dia, no mínimo 2 vezes por turno, com foco nos períodos de maior utilização. E os resíduos das lixeiras deverão ser removidos a cada 3 horas. Então, dependendo da instituição, já está habituada com essa rotina, mas fazer a higienização tanto com o corrente, que ao longo do dia, ao longo do uso, é feita uma limpeza mais simplificada, mais efetiva, e ao final de um turno, ao final de um dia, ao final de uma semana, isso dependendo do tipo de estabelecimento, isso vai ser analisado e a decisão é da comunidade, é da instituição de ensino, fazer uma limpeza terminal, que é uma limpeza mais rigorosa, né? Uma limpeza às vezes com um saneante mais bruto, um saneante mais específico para uma limpeza mais rigorosa, para garantir que essa higienização seja adequada em todos os períodos. Os veículos de transporte escolar deverão ser monitorados quanto à limpeza periódica entre as viagens, em especial das superfícies comumente tocadas pelas pessoas. Então, reforçando a ideia de que esse retorno seguro às aulas vai ter que ser um esforço coletivo da comunidade escolar. Então, envolve os motoristas de veículos, envolve a gestão da escola, envolve pais responsáveis, envolve alunos. Os profissionais do serviço de transporte escolar deverão registrar essa higienização em uma tabela ou livro ata, né, onde vai ser descrito a limpeza, se ela é concorrente, se ela é terminal, o dia que foi feito, o horário que foi feito, né, qual foi essa limpeza e uma rubrica das pessoas que fez essa higienização. Então, a instituição de ensino, em colaboração com os responsáveis pelo transporte, né, vão gerenciar isso para garantir que o retorno às aulas seja seguro. Os bebedouros também deverão ser modificados de modo a permitir o funcionamento apenas dos bicos destinados ao abastecimento de copos e garrafas, ficando proibido o consumo de água direto do bebedouro. Então, é importante garantir que não seja utilizado o bebedouro direto, porque é um ponto crítico de contaminação. Junto ao bebedouro, então, também é interessante colocar cartazes explicando o motivo, a justificativa, né, para que todo mundo fique ciente. Então, com relação aos EPIs, né, toda a comunidade escolar deverá utilizar máscaras que cubram a boca e o nariz bem ajustados à face. É uma recomendação prevista no decreto que essa máscara seja substituída a cada 3 horas, mas também tem algumas notas técnicas, se não me engano, da Secretaria de Estado de Saúde, que a substituição seja a cada 2 horas, se não me engano. Então, existe um prazo limite para a utilização da máscara. Além disso, mesmo que o prazo, por tempo, não tenha expirado, sempre que a máscara estiver demasiadamente úmida ou estiver sido danificada, ela tem que ser substituída. Então, para que isso seja efetivamente feito, é importante que as máscaras limpas, é importante que o aluno e o trabalhador já compareça ao trabalho portando uma série de máscaras, um conjunto de máscaras. Elas deverão estar armazenadas em recipiente limpo e é importante ter um segundo recipiente para ir armazenando as máscaras utilizadas
no caso de máscaras reutilizáveis, né, das máscaras de tecido. Também se recomenda que elas sejam identificadas com o nome dos estudantes. Essa é uma recomendação que nós, no departamento, entendemos que ela é mais crítica para alguns alunos em fase escolar, mais o pessoal da educação básica, né? Então, para o pessoal que está no nível superior ou está no ensino médio, é uma coisa menos crítica, mas é uma recomendação de qualquer maneira. Também reforçar que, ainda que o atual decreto, as atuais resoluções não prevêem que abolir o uso de máscaras de tecido, né, nós entendemos que após um ano de pandemia já houve tempo suficiente para que haja uma organização e que os estabelecimentos adquiram as máscaras cirúrgicas e utilizem elas, as máscaras descartáveis, porque elas é que vão dar uma proteção maior, né? Dependendo do tipo de máscara, a gente não vai conseguir ofertar uma proteção adequada ao trabalhador, nem ao aluno, ao estudante. Mas recomenda-se então que priorize as máscaras cirúrgicas e não as máscaras de tecido artesanais. Além disso, né, os alunos não, mas os trabalhadores da instituição de ensino, eles precisarão utilizar o protetor facial, né, o Face Shield, que é essa proteção de acrílico transparente que fica à frente da face, que vai servir de barreira para gotículas. Então, o decreto especificamente exige que os trabalhadores das instituições de ensino, além das máscaras, utilizem o protetor facial. A gente faz essa observação aqui por se tratar de um equipamento de proteção individual, muito provavelmente entrando em contato com o setor de segurança do trabalho, né, e medicina ocupacional, vai ficar claro que é obrigação do empregador fornecer o EPI. Máscaras, face shield, ainda que seja uma exposição ao risco temporária, né, na avaliação do setor de segurança ocupacional, muito provavelmente isso vai ficar claro, e as ANR trabalhistas, as novas reguladoras do Ministério do Trabalho preconizam que o fornecimento do EPI é obrigação do empregador. Então, uma vez que a equipe é obrigada a utilizar o equipamento de proteção facial, né, protetor facial, nós temos aqui uma ilustração sobre a correta desinfecção e limpeza, né, do EPI. Então, é importante que se faça a aplicação do saneante, né, do desinfetante, em ambos os lados, e ele seja friccionado com papel toalha, além da superfície de acrílico, né, do protetor propriamente dito. O seu elástico ou o seu suporte deve ser higienizado, tanto quanto o apoio da testa. E uma vez que ele for higienizado, se ele for higienizado com água e sabão, né, colocar para secar em um ambiente limpo e seco, né, que seja protegido de gotículas, que não faz sentido fazer essa higienização, ou se foi só friccionado com um desinfetante ou um álcool 70, uma vez que ele secou, guardar num saco aberto, para que esse material possa respirar, né, mas esteja protegido de partículas. Então, existe, além do decreto 222, existe um documento do Ministério da Educação que fala sobre algumas exigências para a confecção do protocolo de retorno às atividades presenciais na educação básica. Então, ainda que não exista um documento específico para as instituições de nível médio e nível superior, essa é a referência que nós temos disponível e estamos usando ela como a recomendação. Então, para os alunos, a exigência que existe é do uso da máscara e a higienização das mãos com álcool etílico. Já coordenadores, diretores, professores, o porteiro, o secretário, né, quase todos os outros trabalhadores da instituição de ensino, eles são obrigados a usar então a máscara e o protetor facial. Alguns casos específicos de trabalhadores das instituições de ensino
vão ter que utilizar alguns EPIs adicionais. No caso do bibliotecário, que vai estar manuseando os livros que foram tomados de empréstimo. E como os livros eles não são passíveis de higienização, né, eles deverão ser manuseados pelo bibliotecário com luvas descartáveis e vão sofrer uma quarentena, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então o livro vai ficar um tempo sem poder ser utilizado, uma vez que ele foi devolvido para poder ser reutilizado novamente. E por último, cozinheiro e auxiliar de limpeza, além da máscara, do protetor facial, das luvas de proteção, eles também precisam usar toucas e calçados impermeáveis. Mas isso já faz parte da rotina pré-pandemia, então não tem nada de novo na utilização de EPIs do pessoal da alimentação e da limpeza. Isso é mais ou menos um resumo. Nesse documento do Ministério da Educação tem uma tabelinha que descreve alguns outros cargos, mas essencialmente essa informação. E ao final da apresentação a gente pode também compartilhar tanto uma cópia atualizada do decreto quanto o manual do Ministério da Educação para o retorno à aula de educação básica e algumas notas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde. Pois bem, fica proibido o compartilhamento dos objetos não higienizáveis e deverão ser rigorosamente higienizados os objetos cujo compartilhamento seja indispensável. Então, os livros de uso coletivo deverão respeitar o intervalo entre empréstimos de 5 dias. Então, uma vez a biblioteca vai poder continuar funcionando, esses livros vão ser manuseados, vão ser devolvidos, então a bibliotecária vai receber, ou o bibliotecário vai recebê-lo, usando o EPI adequado, usando as luvas, e vai deixar numa seção onde esse livro vai ficar nessa quarentena de 5 dias, para depois então retornar para o empréstimo. E fica proibido também o uso de brinquedos pessoais trazidos do ambiente domiciliar. É um reforço para o pessoal da educação básica, então não deixar que o aluno traga de casa um brinquedo, um objeto, porque vai querer brincar com um coleguinha, vai querer compartilhar, e isso é um ponto crítico e potencial. Então isso vai ficar proibido. Então, nós temos essa apresentação, esse slidezinho é um panfleto de uma outra prefeitura, mas com algumas orientações básicas para o pessoal da educação básica, né? Sobre a higienização adequada do brinquedo, baseado no seu tipo, de modo que a higienização seja correta e que não se danifique o brinquedo. Então, via de regra, é água e sabão no brinquedo. Se ele for de metal ou ele tiver alguma coisa que seja sensível, aí em vez de imergir em água e esfregar, fricciona a superfície com álcool 70 ou vem com um paninho com uma solução detergente, um Veja, para poder fazer essa higienização sem danificar o material. Então, a exceção seria os brinquedos de metal, que a orientação aqui é só passar friccionar o álcool 70. Então, faz parte de uma das notas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde a orientação sim. Quais são os saneantes que podem ser utilizados em alternativa ao álcool 70? Então, essa resolução recente que foi atualizada preconiza, baseada em informações da Organização Mundial de Saúde, que as alternativas ao álcool 70 são o hipoclorito de sódio a 0,1%, os alvejantes que se encontra no supermercado, desde que contém hipoclorito, a 0,1%, a iodopovidona a 1%, o peróxido de hidrogênio a 0,5%, o quaternário de amônio, especificamente citando o cloreto de besalcônio, a 0,5%, saneantes baseados em compostos fenólicos e desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa. Então, assim, atualmente eu não creio que haja um déficit de álcool 70 disponível no mercado, mas a depender da situação ou o tipo de superfície a ser higienizada, esses são alternativas viáveis que estão autorizadas na nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde, como preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então,
A gente encerrou então a parte da higiene, né? Vocês podem ver que não tem nada de novo, são coisas que estão sendo discutidas e sendo exigidas desde o início da pandemia, e muito antes da pandemia já eram exigências de rotina, a depender do tipo de estabelecimento, né? Já faz parte da rotina do estabelecimento. Para dar continuidade à apresentação, eu chamo minha colega Eliette aqui para seguir com a parte de distanciamento social e com a parte de gestão e comunicação. Só um momento. Pode apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliette Rodrigues Pereira, sou analista em fiscalização do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. É um prazer estar aqui com vocês neste momento e eu vou dar continuidade à explicação do Vitor. Então, a gente vai começar falando sobre distanciamento social. Espero que esteja sendo clara nas nossas as explicações. No final, a gente vai responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Bom, distanciamento social. Os estabelecimentos de ensino deverão realizar o controle de acesso através de barreira sanitária. Todos que adentrarem a instituição deverão ter a temperatura corporal aferida através de termômetro infravermelho, obrigatoriamente ser apontado para a região da testa, a menos que haja alguma ressalva descrita no manual do equipamento. Manter o distanciamento físico mínimo de 2 metros de distância entre pessoas nos locais com possível formação de filas, com marcação não permanente nos pisos. Os fiscais têm ido em algumas unidades escolares e percebido que algumas escolas, pessoal, não estão fazendo a demarcação adequada, com distanciamento adequado. Tem escolas fazendo demarcação com distância de 60 centímetros entre um ponto e outro. Não é 60 centímetros nem 1 metro. A demarcação no piso é de 2 metros, tá certo? E dentro da sala de aula é 1,5 metro. Continuando então. A entrada e saída deverão ocorrer preferencialmente por portarias com acesso independentes. Não sendo possível, o estabelecimento deverá estabelecer horários separados para a entrada e a saída de pessoas. Como último recurso, deverá ser estabelecida marcação não permanente nos pisos e o uso de barreiras físicas separando a área de entrada da saída no mesmo horário, em uma única portaria. As áreas de circulação e corredores de acesso também deverão possuir marcação não permanente nos pisos ou uso de barreiras físicas separando a área de ida e vinda, como aparece nessa imagem. Nós temos uma escadaria larga, no meio da escadaria foi colocado então um cordão de acesso, onde indica onde que é a ala de entrada e a ala de saída. Manter o distanciamento físico mínimo de 1,5 metro entre as cadeiras ou dessas com a mesa também dos professores. Demais ambientes fechados deverão manter uma ocupação de, no máximo, uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Em ambientes abertos, deverá ser evitada a aglomeração de pessoas, mantendo uma ocupação máxima de uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Realizar o controle de acesso dos sanitários, banheiros e vestiários, de modo a respeitar a ocupação máxima e evitar aglomerações. Priorizar a ventilação natural dos ambientes, abstendo do uso de ambientes fechados ou climatizados. No atual decreto número 222, não está expressamente proibido o uso de ventiladores e equipamentos de ar-condicionado, desde que mantendo portas e janelas abertas. Na nossa primeira apresentação, as pessoas tiveram muito dúvidas. Afinal de contas, podemos ou não podemos usar o uso de ventiladores dentro da sala de aula, por exemplo?
Pode utilizar sim, desde que sejam com as janelas abertas. Imagina o aluno, né, os seus alunos chegando 1 hora da tarde nesse calor, mesmo tendo o distanciamento adequado e não podendo ter uma ventilação adequada. Então não vai ter uma boa produção, porque todo mundo vai estar com esse desconforto térmico na sala de aula, né? Então é muito importante então manter as janelas e portas abertas nesse tipo de ambiente. Já em salas como, por exemplo, secretaria escolar, direção, e geralmente na secretaria tem mais de um secretário utilizando a mesma sala, né? A gente indica não usar o ar-condicionado e sim manter as janelas abertas. Se não tiver como, mantenha a janela aberta e com o ar-condicionado ou o ventilador ligado. Agendar todo o atendimento presencial, de modo a prevenir a aglomeração de pessoas. Priorizar o atendimento remoto, seja por meio de aplicativo de mensagens, correio eletrônico, telefone ou o meio que for mais apropriado entre o estabelecimento e os seus clientes, no caso a família, os alunos. O transporte escolar fica limitado a 50% de ocupação máxima do veículo e o embarque e desembarque deve ser controlado, mantendo um mínimo de 2 metros de distância entre as pessoas na entrada da van ou do ônibus escolar ou na saída. Dentro da van ou do ônibus escolar tem que ter um distanciamento. Antes dos alunos entrarem, é muito importante que o motorista ou o ajudante do motorista aplique álcool gel nas mãos dos alunos, tá certo? E na saída, na hora que todos os alunos saírem, é muito importante também, seja o motorista ou o seu ajudante, pulverizar álcool gel nas maçanetas, nos lugares onde há toque, há contato físico dos alunos, para também fazer uma desinfecção do veículo. Momentos de refeição são críticos, pois é necessário remover as máscaras. Então é necessário usar estratégias combinadas de distanciamento espacial e temporal. Então, se não tiver como os alunos fazerem as refeições dentro da sala de aula, vocês têm que se organizar quais são os horários que a turma do primeiro ano A vai utilizar o refeitório. Esse horário vai comportar, levando em consideração o distanciamento, também alunos do segundo ano B? Como que vai ser? Então, essa gestão, a escola precisa estar atenta e fazer isso no momento das refeições. A colocação de barreiras físicas ajuda a proteger contra ataques diretos de gotículas, mas nada substitui o distanciamento, sendo essencial a reorganização da disposição, ou seja, do layout do mobiliário. A criação de escalas de uso dos espaços e limitar a conversa para diminuir a dispersão de gotículas e aerossóis. Então, é muito importante que tanto a escola quanto a família tenham todas essas orientações para passar para os alunos, para todos, já quando estiver dentro da sala de aula, já saber disso também para facilitar as orientações dentro da escola, o cumprimento dessas orientações. Idealmente, deverá ser utilizado o espaço das salas de aula para alimentação, como eu falei no início, em horário dedicado para tal fim. Quanto à gestão e comunicação, os estabelecimentos de ensino deverão criar o Conselho Escolar Ampliado, composto por pessoas envolvidas com o processo Educação, Sociedade e Saúde. De acordo com aquele guia de protocolo de biossegurança do Ministério da Educação, quem que orienta, quem são as pessoas indicadas a compor esse Conselho Escolar Ampliado? São os representantes da comunidade escolar, sejam eles diretores, coordenadores pedagógicos, professores e trabalhadores da educação, grêmios estudantis, pais, representantes legais e estudantes. Pode-se convidar ainda membros das unidades básicas de saúde do seu território escolar, docentes e discentes de instituições de ensino superior também no seu território ou de áreas afins, e outros atores da comunidade que a escola considerar necessário, que são parceiros da escola. É muito importante, gente, esse Conselho Escolar Ampliado,
porque a gestão costuma ficar muito sozinha, né? Nesse período, muito sobrecarregada. Ela tendo esse conselho escolar que funcione, que dá apoio, que ajude na divulgação de informações, nessa disseminação de conscientização, vai ajudar muito o trabalho da gestão quando o retorno das aulas presenciais, né? Porque algumas unidades privadas estão já tendo o retorno presencial e as escolas públicas ainda não. Então, quanto mais cedo formar esse conselho e quanto mais articulado ele for, melhor. O estabelecimento deverá atualizar a lista de todas as pessoas envolvidas na instituição de ensino: professores, equipes de apoio, estudantes, familiares ou responsáveis, contatos telefônicos atualizados, aplicativos de mensagens, correio eletrônico, e-mail, etc., a fim de viabilizar eventuais notificações de casos à comunidade. Quem trabalha em escola sabe que é um grande desafio manter essa lista atualizada, porque muitos alunos, familiares, né, ou responsáveis, mudam de telefone, trocam e não avisam para a escola. Então, esse também é um desafio a ser vencido no quesito comunicação. Estabelecer a norma. Se não estiver se sentindo bem, fique em casa, para todos os membros da comunidade escolar. Impedir o acesso de qualquer pessoa cuja temperatura corporal esteja igual ou superior a 37 graus e meio. Notificar os responsáveis e orientar a procurar o atendimento do serviço de saúde, seja esse serviço privado ou não, público ou privado. Contatar o Departamento de Vigilância Epidemiológica por meio do telefone 3331 2752 para... Aqui está escrito notificar, mas no caso não seria notificar, seria informar os casos de síndrome gripal e disparar a investigação. Quem notifica, na verdade, é o Departamento de Vigilância Epidemiológica por meio de instrumentos técnicos afins, tá certo? Então, a gestão vai informar também quando tem casos positivos confirmados, tá? De preferência, tá certo? De preferência não, perdão. Tem que ser notificado todo caso de Covid positivo, todos, independente de ser um caso ou mais, seja esse caso entre alunos, funcionários, professores, pai de aluno, então tem que ser informado para o Departamento de Vigilância Epidemiológica. Dispensar a apresentação de atestado médico aos trabalhadores. Por quê? Porque o trabalhador apresentou sintomas e, de repente, ele não conseguiu ainda ir na unidade de saúde, no pronto-socorro. Então, a partir do momento que ele consegue ir e apresentar o atestado, está valendo, tá certo? Então, a gente sabe que nesse momento de sobrecarregar, né, as unidades de saúde, as UPAs, os pronto-socorros, estão sobrecarregados. Então, ter essa flexibilidade também junto aos seus funcionários. Mas é muito importante que a pessoa também procure atendimento médico, sim, e faça o teste. Em caso de sintomas de síndrome gripal, orientar o trabalhador a ficar afastado em casa por 10 dias ou até melhora dos sintomas, ou conforme orientação médica. Em caso de contato direto com pessoas infectadas pelo Covid-19, orientar o trabalhador ou estudante a ficar afastado em casa por 14 dias ou até melhora dos sintomas. Não há necessidade de se criar pânico em casos de Covid-19, mas é de grande importância que todos os casos sejam relatados o mais breve possível, assim todos podem tomar os devidos cuidados e evitar a disseminação do vírus. As áreas de entrada e saída, bem como as áreas de circulação, deverão receber cartazes ou banners contendo gravuras e textos informativos, reforçando as medidas de biossegurança e distanciamento social. É aquele famoso ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É ter essas informações, porque tem pessoas que aprendem muito no campo visual, não é? Então, ela visualizando e se comentando e praticando, ela vai conseguir aprender e adotar isso como uma prática e levar isso para a vida toda. Recomenda-se também a confecção de material para combate às informações falsas, que são as fake news.
recomendando as fontes de informações oficiais, como o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba. Em caso de suspeitas de Covid-19 em alunos, o que se deve fazer? Primeiro, o responsável pelo estudante deve comunicar à escola imediatamente e suspender a frequência escolar do estudante até o resultado do exame. Caso o estudante esteja na escola quando os sintomas aparecerem, a escola deve comunicar à família imediatamente para que o estudante possa ser buscado e as devidas medidas possam ser tomadas. Mesmo em caso negativo para o Covid-19, o estudante deve permanecer em casa, por meio de estudo remoto, até que não existam mais sintomas. Por que a gente orienta isso? Porque nem sempre os testes conseguem pegar, dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, para ter certeza realmente que essa pessoa não está contaminada, é importante, então, o desaparecimento de todos os sintomas, ok? E no caso de suspeita em familiares e professores, como que a escola deve proceder? O responsável pelo estudante deverá comunicar à escola imediatamente e suspender a frequência presencial até o resultado do exame. Casos suspeitos em professores ou trabalhadores, a escola comunicará às famílias e providenciará a substituição ou afastamento do profissional até o resultado do exame. Em caso positivo, o afastamento por 14 dias a contar a partir do primeiro dia de sintoma. A gente colocou isso aqui, gente, mas é conforme a orientação médica também, tá certo? Então, vamos entender um pouco a diferença entre os testes de Covid-19. Nós temos aquele teste PCR para o coronavírus, que a gente vai fazer pela secreção de nariz e garganta, né? Qual que seria Tem dois testes, na verdade, esse. Só que um seria que a gente chama de modelo PCR e o outro molecular. Para o PCR, o importante é que você faça esse teste entre o terceiro e o sétimo dia dos sintomas. Porque se você fizer no primeiro, segundo, até mesmo no terceiro dia, pode dar um falso negativo. O ideal é que seja a partir do quinto. Mas se no terceiro dia já passou pelo menos 3 dias, você já pode fazer esse teste que ele vai ter condições de detectar no exame. E geralmente ele demora 7 dias úteis para ficar pronto, tá certo? Esse teste precisa de pedido médico. O teste molecular, a forma de coleta de material é da mesma forma, por meio de secreção de nariz e garganta. Só a forma lá no laboratório de fazer o teste vai ser diferenciada, que também é entre o terceiro e 7 dias de sintoma. E geralmente é mais rápido a saída do teste. O teste rápido para coronavírus, por meio de sangue, ele pode ser feito a partir do 10º dia dos sintomas, né? E aquele teste rápido de anticorpos, aquele que a gente colhe no dedinho, a partir do 7º dia. Aqui está falando que precisa de pedido médico, essa tabela, porque ela está desatualizada. O teste rápido, ele pode ser encontrado em algumas unidades e drogarias, então ele não precisa de pedido médico, não. Outra coisa, na sua unidade escolar, você encaminhou um estudante, um pai de aluno para ser atendido pela unidade. Hoje, as nossas unidades de saúde, os testes rápidos acabaram. Então, o médico vai encaminhar essa pessoa para fazer lá no centro chamado Secovid, que é na unidade regional de São Cristóvão. Lá está sendo realizados os testes, tá certo? E quando o médico fala assim, não, você vai ter que esperar tal dia para começar para fazer o teste, o pai, o estudante, não fique bravo com o profissional de saúde, porque se não tem os dias adequados de aparecimento de sintomas, não tem o porquê fazer o exame, porque não vai conseguir detectar, tá certo? Então, as referências que o Vitor e eu utilizamos para fazer esse material foi o Decreto 222, esse guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais do Ministério da Educação e a nota técnica da Anvisa 47 e a nota técnica número 10 da Secretaria do Estado de Minas Gerais. Aqui nós temos o contato do Departamento de Vigilância Sanitária. Tem o nosso e-mail e o nosso telefone, que é o 3331-2738. E aí também tem o e-mail da Vigilância Epidemiológica e o seu telefone. Enquanto o Vitor estava falando, eu anotei algumas perguntas aqui
Então, eu vou ler algumas questões e vou responder. E depois o Vitor volta para responder as outras questões que eu não consegui acompanhar pelo chat, tá bom? E quem tiver dúvidas que não ficou, que a gente não conseguiu esclarecer ao longo da apresentação, fiquem à vontade para fazer a sua pergunta. Eu vou ler a questão aqui da minha querida amiga Alexia Salim. Um beijo, Alexia. Você perguntou assim: vocês possuem algum estudo sobre olfato e paladar? Bom, estudo específico, não, né, Vitor? Quem teria, assim, um know-how para responder sobre isso seria um médico infectologista e não nós, técnicos da vigilância sanitária. Então, a gente não tem essa informação para te dar, Alexia. A Thaís Sabino perguntou assim: após a apresentação, vocês vão disponibilizar o material? Sim. Fernandinho e o Vitor, que são expertos na tecnologia, estão ficando, né, Fernando? Porque a gente está aprendendo, está apanhando. Mas todos vocês que se inscreveram, vai ser encaminhado por um e-mail de vocês esse material, sim, que vocês vão poder, inclusive, replicar. Né, Vitor? A Luciana Lins perguntou: este material será disponibilizado para as escolas? Bom, se for disponibilizado para vocês, vocês também vão poder disponibilizar para a escola. Mas nada impede que a gente também encaminhe este arquivo para a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, e ela disparar para as escolas também. A Ayana perguntou o seguinte: pode usar álcool líquido no lugar de álcool gel? Bom, tanto o álcool líquido quanto o álcool gel, eles vão ser suficientes para poder ter esse combate ao vírus, né? De acabar com vírus e bactérias. A diferença é que o álcool gel, na questão quando a gente passa nas mãos, a gente tem um controle maior da quantidade que a gente vai utilizar. Então é mais fácil o uso dele. Mas tanto o líquido quanto o gel são eficientes. Perdão. Tanto o líquido quanto o uso em gel são eficientes para o combate. Tá certo? Que foi proibido por causa do risco de acidente. Inflamação. Isso. É muito inflamável, né? Por isso foi proibido. Isso. O álcool líquido, no caso, por ter um alto poder, né, de queimar, de combustão, foi proibido por um período, mas agora ele já voltou por causa da questão da pandemia. Então agora é permitido o uso. Mas para o uso em mãos, o ideal seria o álcool gel, porque é mais fácil da gente saber a quantidade, né, que vai ser utilizado. Mas para ambientes, para mesa e outros equipamentos, outros materiais, o líquido é melhor porque é fácil de pulverizar. Tem uma pessoa aqui que eu não anotei o nome, ela perguntou assim: CMEIs e escolas devem disponibilizar sabonete líquido e papel toalha? Todo estabelecimento, seja ele público ou privado, ele precisa implementar na sua rotina de trabalho como é que fala? Implementar a rotina de trabalho a questão sanitária. Todos estão passíveis de fiscalização, né? E todos devem cumprir esses requisitos, independente de pandemia ou não. O álcool, o sabonete líquido, o dispenser de sabonete líquido e o dispenser de papel toalha devem estar abastecidos desde o início do expediente até o seu final, independente de pandemia. Então, é obrigação, sim, das escolas e CMEs fornecer esse material tanto para professores, funcionários e também alunos. Então, independente de pandemia, é uma obrigação. A Michele perguntou: as crianças também terão que fazer uso de máscaras? Crianças até 2 anos não são obrigadas a usar máscara, mas porque elas não ficam com a máscara, né? Mas a partir de 2 anos já tem uma obrigatoriedade de uso. E a gente sabe que na prática isso é complicado, porque principalmente se a criança tem algum tipo de distúrbio, algum tipo de transtorno, ela não é obrigada a usar. Porque a gente sabe que pessoas que têm condições especiais, elas são amparadas por lei, tá certo? Então, por isso, gente, que é tão importante cada um de nós, neste momento, fazer o seu papel. Amar o outro, responsabilizar-se por outro. Então, a gente se cuida, a gente se ama, mas a gente também tem que proteger o outro, tá certo? Só assim a gente vai conseguir dar uma equilibrada até conseguir sanar de vez essa pandemia. A Cíntia Moreira: deveríamos usar luvas? Também. Porque o Vitor tinha colocado um slide que o uso de luvas é para o bibliotecário por causa do manuseio dos livros, né, Vitor? Aí a Michele... É só o que está
naquele do no guia, Ministério. isso. Mas nada impede da escola estabelecer critérios mais Isso. rigorosos. Aí a escola pode ainda arrochar um pouco mais, se quiser. Mas, particularmente eu, como técnica em vigilância sanitária, eu não concordo com essa pergunta aqui que a Michelle fez, ó. Perdão, a Cíntia Moreira. A Cíntia Moreira perguntou assim: nós, professores, deveríamos usar luvas também, pois pegamos crianças. Olha, a luva é até mais fácil ela ser contaminada e você toda hora ficar tirando e lavando, porque são mais de uma criança. Então, nesse momento, mesmo que volte às aulas presencial, por exemplo, a semana que vem, gente, é muito difícil, né? Quem trabalha em berçário, em maternal 1, maternal 2, pega criança, não vai ficar. Como vai fazer o risco de saúde para a criança e para o profissional de educação? Então, este é o momento que a gente precisa refletir, a gente precisa utilizar o bom senso e não ter o retorno presencial, porque não é possível para essas crianças menores. Quem trabalha em CMEI sabe, a criança ela precisa de cuidados muito maiores, né, desse quesito de cuidado básico, de higiene, de alimentação, do que as maiores. E o professor vai pegar na criança sim, a gente sabe disso, como funciona. Então, o ideal é que neste momento não haja aula presencial para esse grupo de alunos, preferencialmente, né? A Rosimeire perguntou: vocês vão deixar essas aulas gravadas para que possamos recorrer ao áudio sempre que possível? Sim, Rosimeire. Esse aqui vai ficar gravado, sempre que possível você pode recorrer. Quem não assistiu hoje vai poder assistir depois, tá certo? E a Iris Ribeiro perguntou: e os brinquedos da unidade vão poder ser compartilhados? O Vitor já tinha colocado isso na apresentação dele, mas eu volto a reforçar. Os brinquedos, infelizmente, não vão poder ser compartilhados, porque como que vai higienizar esses brinquedos entre uma criança que pega, põe na boca, passa no pé, passa na cabeça? A gente sabe como criança é. A criança não para, não para. Então a criança, infelizmente, nem vai poder trazer o brinquedo de casa e nem vai poder fazer o uso dos brinquedos compartilhados da unidade, no caso dos CMEIs, né? Então, até agora, as perguntas que eu tinha anotado enquanto o Vitor falava foram estas. O Vitor agora vai responder as questões que foram feitas depois da minha fala, para conseguir a gente sair daqui todo mundo com todos os esclarecimentos sanados. Você quer retomar, Vitor? Pode ser. Então, me despeço por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós estamos com 435 pessoas assistindo neste momento, é muitas pessoas. É uma responsabilidade muito grande nossa aqui, enquanto técnicos da vigilância sanitária. Deixo o meu apelo pessoal, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto trabalhadora da saúde, para cada um de nós façamos a nossa parte, que a gente se proteja, use máscara corretamente, que cubra boca e nariz adequadamente, higienize as suas mãos sempre que possível, ou se for possível com água e sabão, melhor ainda, se não for possível com álcool gel. Proteja a sua família, se proteja e vamos juntos conseguir combater esse vírus que trouxe um rebuliço em toda a sociedade e infelizmente levou muitas pessoas. E os meus sinceros sentimentos a todas as pessoas que perderam um ente querido, um familiar, um amigo por essa doença. As nossas condolências, e estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Agora eu vou passar a fala para o Vitor, para ele continuar respondendo algumas dúvidas que eu não consegui acompanhar no chat enquanto eu estava falando. Agora eu vou usar minha máscara, né? Porque a gente está num ambiente fechado. Um abraço a todos. Bom, pessoal, prosseguindo com a apresentação, a gente anotou algumas das perguntas no computador aqui, eu vou olhando para o monitor, vou seguir pergunta por pergunta, que o Fernando pegou em ordem cronológica, mas o chat é bem rápido, né? Então se ficou alguma pergunta para ser respondida ainda, vocês, por gentileza,
escrevam lá novamente no chat para a gente tentar sair daqui respondendo a todas as perguntas. Então, eu vou começar a pegar lá no monitor e vou respondendo aqui as perguntas. Vamos lá. A pergunta 1 aqui no computador é: todos os setores da instituição utilizará esse protetor facial? Então, assim, sim, de acordo com esse documento do Ministério da Educação, está previsto que todos os alunos têm que estar com a máscara e todo trabalhador tem que estar com a máscara e o protetor facial. Então, se trabalha na instituição de ensino, irá trabalhar usando o protetor facial. Alguns trabalhadores, além da máscara e do protetor facial, utilizarão outros EPIs, mas sim, todos os trabalhadores da instituição de ensino usarão máscara e protetor facial. Próxima pergunta. E as atividades que os inspetores pegam todo dia também vai ficar de quarentena? Atualmente, recolhemos normalmente assim que chega. Não ficou claro, Daniele Santos, se você puder perguntar novamente no chat. Mas a questão da quarentena, o que está na nota, o que está no decreto são 14 dias de afastamento. E o que está não é quarentena isso não. Atividade, o menino fez em casa e entregou o papel lá. Quanto tempo fica lá o papel? Tá. Vai pegar? Com relação, a Eliette está me corrigindo aqui, ela acredita que é referente ao trabalho, atividade do para casa, né? Atividade impressa, atividade feita, extracurricular que é feita em casa. O decreto não prevê uma quarentena para isso, mas a gente entende que a comunidade escolar pode fazer uma avaliação de alguns casos específicos. Então, assim, se partindo do pressuposto que a comunidade inteira, estudantes e trabalhadores, estão com seus EPIs, estão praticando a higiene adequada, que as superfícies estão adequadamente higienizadas, existe um risco reduzido referente a esse tipo de atividade, né? Ele não é zero, mas ele é gerenciável. Então, às vezes não vai ter uma quarentena desse tipo de exercício, mas vão ser implementadas algumas ações antes e depois, né, do manuseio, que vão poder mitigar ou minimizar esse risco. Então, assim, mais uma vez, o decreto ele não consegue abarcar todas as situações e todas as realidades de cada instituição de ensino. Então, algumas coisas elas podem ser tratadas individualmente, diretamente conosco ou com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, mas eu acredito que para esse tipo de atividade, tomando algumas precauções antes de entrar na sala, durante a higienização das mãos ao longo da aula, né, dá para gerenciar esse risco, ok? Próxima pergunta. As crianças vão ter que usar o protetor facial transparente? Não existe essa exigência no decreto, no atual decreto. Então, não é obrigatório. Mas, se a escola optar que sim, fornecer, ou os pais fornecerem, não há nenhum impeditivo. Mais uma vez, quando se trata das exigências previstas em lei, o que já está previsto é o mínimo que tem que ser feito. Se o estabelecimento quiser ter uma atitude mais rigorosa em algum dos campos que a gente discutiu, não tem impeditivo, pode ser mais rigoroso. A própria abertura, ela não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade que foi aberta às instituições de ensino, desde que se obedeça esses critérios mínimos. Se a comunidade chegar à conclusão que não é possível atender ao decreto, então, infelizmente, a consequência lógica é que não é possível abrir no momento. Próxima pergunta. Será utilizado o termômetro para medição de febre? O que fazer com as crianças que os responsáveis deixam na porta da escola e depois não se acham em lugar nenhum? A outra, o termômetro só deve ser utilizado na região da testa ou pode ser utilizado na região do punho? São duas dúvidas muito comuns. O primeiro, a barreira sanitária é interessante, eu vou ter que rever o decreto, depois você olha para mim, Fernando.
eu acho que está previsto a utilização do termômetro sem contato, que é o termômetro infravermelho. Esse termômetro, o que é importante é transmitir essa segurança para toda a comunidade, para os pais responsáveis e para os próprios trabalhadores, é que ele não oferece risco à pessoa que vai ter a sua temperatura aferida. Circulou mentiras, fake news sobre esse tipo de equipamento, mas é importante reforçar que o termômetro infravermelho sem contato, ele não emite nenhum tipo de radiação. Ele detecta a radiação infravermelha, que é o calor do corpo. Alguns equipamentos têm um laser, mas esse laser é só para ter certeza que o equipamento está sendo apontado para o local adequado. Mas mesmo esse laser não tem energia suficiente para causar nenhum tipo de dano à pessoa. Então é um equipamento seguro, que não emite radiação, ele detecta, e não é radiação ionizante, é uma radiação infravermelho, detectar o calor para poder informar a temperatura da pessoa. E a região adequada para esse tipo de termômetro é na testa, entre as sobrancelhas, na região da testa. A gente até, com muita precaução, fala, se você, no seu equipamento, no manual do seu equipamento, tiver alguma observação que pode ser em outro local, aí esse equipamento, com essa observação oriunda do fabricante, você pode seguir. Mas via de regra, e antes mesmo dessa apresentação, no ano passado, na pandemia, a gente já tinha esse tipo de dúvida. Eu, particularmente, pesquisei, achei 3 manuais na internet de fabricantes diferentes e todos estavam previstos que a aferição adequada é na testa. Tá ok? Então, no punho não, é na testa, porque a extremidade do corpo, punho, perna, ela pode estar a alguns graus mais fria do que a testa, do que o torso, e vai dar um erro na leitura da temperatura. Então, o local adequado é na testa. Próxima pergunta. Ao perceber que tem um aluno em sala ou na escola com sintomas gripais, qual que é a medida que deve ser tomada em primeiro lugar? Bem, quem for voltar às aulas vai trabalhar com camadas de proteção. Então, a primeira orientação vai ser, junto aos pais responsáveis, é que já tentem fazer essa avaliação em casa. O aluno não tem que sair de casa se ele já tiver com sintoma. Então, qualquer sintoma, é mal-estar, é uma febre, é um febril, é uma tosse, é uma coriza, não vai para a aula. É a melhor coisa, é utilizar o princípio da precaução. Se essa barreira for violada, na entrada da escola tem que ter uma barreira sanitária, que vai ser feita a aferição da temperatura de todo mundo, trabalhador, aluno, todo mundo. Então a segunda barreira está com sintomas na entrada, o porteiro, a pessoa que foi delegada a função de fazer a barreira sanitária de entrada, identificou sintoma de síndrome gripal, identificou a febre no termômetro, ou estar febril no termômetro, já é uma segunda barreira. Esse aluno já tem que voltar para casa. Então, no caso, que o responsável deixa ele lá. Então, a gente vai ter que, a rotina tem que ser alterada mesmo. A criança tem que estar com o seu responsável até o momento de passar pela barreira sanitária. Uma vez que ela foi autorizada a entrar na escola pela pessoa responsável pela barreira sanitária, aí sim seu responsável pode sair, resolver o que tem que resolver, ir para casa. Então, assim, mais uma vez reforçar que nós não estamos de volta à normalidade da rotina escolar. Nós estamos num regime de exceção ainda, em que a administração avaliou e entendeu que com uma série de restrições, com uma série de exigências, com uma série de cautelas, é possível gerenciar o risco de retorno às aulas. Mas se isso não for possível obedecer, então não pode voltar. Então, se o pai não está disposto a aguardar pelo filho para entrar na barreira, ele não vai poder participar da comunidade, não vai poder entrar para as aulas. Próxima pergunta. A máscara pode ser higienizada borrifando-se álcool líquido 70% ao invés de ser lavada? Quem perguntou? Nayana. Bem, até onde eu sei, Nayana, os manuais de higienização, não existe nada preconizado com relação ao uso do álcool 70
em materiais de superfícies que não sejam lisas e laváveis. O álcool 70, para ser eficaz na eliminação de bactérias, do vírus, de micro-organismos, é necessário que seja feita a fricção e essa fricção seja repetida algumas vezes, ou ela seja executada por um certo período de tempo ou repetida, já que o álcool vai evaporar, você repete pelo menos umas 3 vezes. Então, no caso das máscaras, a orientação é a substituição, né? Provavelmente vai ser uma máscara descartável ou uma máscara de tecido. Se for descartável, o descarte. Se for de tecido, a pessoa, seja o estudante ou seja o trabalhador, vai armazenar num recipiente separado das máscaras limpas e, retornando para casa, vai fazer a higienização com água e sabão e secar, né? A exceção que foi feita, né, em regime de urgência foram para as máscaras N95, né, que tem o seu uso prorrogado, né, prolongado, ela passaria por algum tipo de higienização como essa. Mas assim, se não for a máscara N95, se não for aguardar o tempo secar, e aí a gente pode procurar com calma uma referência técnica que seja feita ou pelo Ministério da Saúde, ou pela Secretaria de Estado de Saúde, ou até mesmo algum hospital de referência, né, para a gente encaminhar. A orientação é que não, que normalmente vocês vão estar usando a máscara cirúrgica descartável ou de tecido. E aí passou o prazo de 2 horas, 3 horas, ou ela ficou umedecida, ou ela danificou, você armazena ela num recipiente separado, em casa faz a higienização com água e sabão normal, espera secar e ela está apta ao uso novamente. Uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Sim, é o que está previsto no decreto, ambientes fechados, uma pessoa a cada 10 metros quadrados, e aí ambientes fechados, qualquer ambiente que tenha uma parede e um teto, já é considerado um ambiente fechado. Esse tipo de ambiente pode ter no máximo uma pessoa a cada 10 metros quadrados. No caso de ambientes abertos, o que está previsto no atual decreto é uma pessoa a cada 4 metros quadrados. O que tem casos específicos? Sala de aula, as carteiras, os alunos têm que ficar a 1,5 m de distância e o professor também a 1,5 m de distância do aluno. E a sala dos professores, se não me engano, segue a mesma lógica. Por que essa diferença de distanciamento de 2 metros fora de sala de aula e 1,5 m dentro de sala de aula, sendo um ambiente fechado? Bem, 2 metros de distância foi o que está preconizado no decreto, né, para a distância na fila, e imagino que talvez porque em alguns ambientes de fila em que vão ter menores de idade, eles estarão acompanhados de seus responsáveis. Então, para tentar dar um espaçamento maior. Mas eu preciso confirmar com o comitê de enfrentamento, né, se a motivação principal foi essa mesmo, para te dar com certeza. De qualquer maneira, né, nós, como um órgão fiscalizador, a gente tem que seguir o que está previsto no decreto. E o decreto realmente faz essa diferenciação, que em ambientes de fila é uma marcação de 2 metros, na sala de aula é 1,5 m entre os alunos, e se não me engano na sala dos professores é a mesma regra. E a sala de aula é um caso especial, um caso específico, é 1,5 m entre cada um. E os casos gerais são ambientes fechados, uma pessoa a cada 10 metros quadrados, e ambientes abertos, uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Como manter o distanciamento dentro de vans escolares? Bem, nós entendemos que é um desafio, e o que está previsto no decreto é que a ocupação máxima da van seja de 50% e que seja feita mantenha-se o uso do EPI, mantenha-se os responsáveis pelo transporte vão ter que manter, obrigado, intercalando um assento ocupado e um livre, né, que é a ocupação de 50% dos veículos. Então, a ocupação é de 50%, os ocupantes deverão estar usando os seus equipamentos de proteção individual, as máscaras. No caso do responsável pela van, também vai estar usando o seu protetor facial.
e orientando da melhor maneira possível os ocupantes da van. Tem alguma previsão para a vacinação dos professores? Eu entrei em contato com a assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, o que ela me explicou, e eu posso até depois mandar, mas acho que, se não me engano, está nas redes sociais, quais são as fases de vacinação do município. Então, a primeira fase, abre para mim por gentileza, Fernando, que eu já falo aqui para o pessoal. Então, o plano de vacinação da Covid-19 do município de Uberaba é a fase 1, profissionais de saúde, incluindo socorristas, idosos asilados, maiores de 18 anos institucionalizados, residências inclusivas e povos indígenas. Pelo que ela me falou, desta fase 1 ainda não terminou todos os trabalhadores da saúde, mas está em vias de avançar para finalizar os trabalhadores da saúde. A fase 2, idosos acima de 90, idosos acima de 80, idosos de 75 a 79, idosos de 70 a 74, idosos de 65 a 69, idosos de 60 a 64. Então, a fase 2 são todos os idosos, começando dos mais anciãos, né, até os de 60 a 64. Fase 3 são dos com comorbidades, transplantados e obesos. E a fase 4 entre os profissionais de educação. Então, o que a responsável pela comunicação me passou que nós estamos na fase 1 e 2, né? Da 1, faltando alguns profissionais de saúde, mas que já deve avançar para a fase 3 e logo em seguida a fase 4, que é a que está os profissionais da educação. De qualquer maneira, eu reitero que a decisão para o retorno às aulas não é obrigatório, e é uma decisão da comunidade escolar de cada instituição de ensino, né? Assim como as escolas municipais se reuniram e chegaram à conclusão de que não era seguro o suficiente, que aguardariam mais uma série de critérios serem atendidos para poder fazer um retorno seguro, cada instituição de ensino vai criar aquele comitê, né, que vai ter um comitê integrado, ampliado, que vai ter pais responsáveis, alunos, né, os estudantes, caso sejam maiores de idade, o pessoal da instituição de ensino, para se reunir e discutir, né, se compensa, se é seguro, se é possível e de que maneira é possível retornar. Então, compete a cada instituição apresentar o plano de retorno para a gente aqui do Departamento de Vigilância Sanitária, ter um brigadista sanitário e, estando tudo atendido e a comunidade decidir que é seguro, aí fazer o retorno às atividades. Próxima pergunta. Sobre o quanto aos brinquedos, podemos fazer kits individuais para cada criança? Bem, se a instituição chegar à conclusão que é possível fazer esse controle, que a mim particularmente me soa um controle bem delicado, um controle frágil, porque a gente sabe que criança... A gente conhece a realidade do professor, especialmente professor do ensino básico, né? A minha mãe, particularmente, ela era professora do ensino da educação infantil, do ensino municipal em Belo Horizonte, e ela, quando trabalhava, já me dizia assim, olha, eu passo a aula inteira tentando controlar o menino, isso antes da pandemia. Menino, senta ali, menino, segura, devolve a borracha, menino não corta o cabelo do outro. Então, a gente sabe que é uma realidade complicada, que pré-pandemia já era difícil para a equipe da escola gerenciar e que a pandemia traz então, uma dificuldade ainda maior. Então, assim, se na realidade da sua instituição fazer esse kit for uma coisa controlável, gerenciável, tanto na questão da higienização quanto do compartilhamento não ser permitido, se isso for gerenciável, a gente pode fazer uma visita técnica, avaliar e autorizar. Mas só reforçando que pode ser uma coisa meio frágil, meio delicada, tá? Mas não é impossível, não. Próxima pergunta. Sobre o gerenciamento de resíduos, acondicionamento e coleta externa, alguma recomendação? Bem, ainda que o que a gente chama de PGRSS, é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, né? Via de regra, ele não se aplicaria às instituições de ensino.
entendemos aqui no Departamento de Vigilância Sanitária que nessa situação de exceção da pandemia, as orientações desse plano poderiam ser facilmente aplicadas a todos os estabelecimentos. Então, existe uma resolução da Anvisa que norteia o gerenciamento de resíduos, que pode ser utilizada como referência técnica para os estabelecimentos de ensino no momento. Então, como a própria normativa já é mais generalista para que a gente avalie a realidade de cada estabelecimento, eu recomendo que o responsável, ou a equipe, avalie esse documento, essa instrução normativa e crie dentro do seu protocolo de retorno às atividades presenciais um campo referente ao gerenciamento de resíduos. Mas o que é básico continua valendo, né? É importante segregar o resíduo comum do infectante. Então, talvez já criar a rotina de descartar separadamente as máscaras, né? que forem descartáveis. No caso das luvas descartáveis também, então fazer a rotina de segregação de resíduos potencialmente contaminados é uma boa prática. Tá? Vocês disseram que a máscara descartável é a mais segura. Eu recebi alguns vídeos que as mais seguras são de tecidos duplos ou triplos. Eles até fazem o teste soprando uma vela acesa. Isso procede? Muito bem. O que a gente tem até antes da pandemia, né, a questão da aprovação das máscaras descartáveis pela Anvisa, né, o material que é autorizado e tem um número de registro junto à Anvisa, ele teve que passar por uma série de critérios para aprovação. No caso, o que você fala sobre a proteção dupla ou tripla procede, e até se não me engano, no decreto exige a de tecido de proteção tripla. Se puder confirmar para mim, Fernando, se no decreto está escrito. Mas essa questão da proteção tripla é importante mesmo. Agora, por que a gente fala descartável e não a de tecido? Porque normalmente a de tecido ela é feita de um material que chama TNT, que é tecido não tecido. Porque quando a gente está falando assim, tecido como termo técnico, significa que a trama ela é assim. Né? Deixa eu pegar na câmera. A trama é assim. Então, à medida que vai sendo lavado o material, é normal que essa trama vá se abrindo. E aí, mesmo que ela seja capaz de impedir a passagem de gotículas, a passagem de aerossol fica mais comprometida. No caso da máscara descartável, o tecido não tecido, são vários fios em vários sentidos diferentes que são colocados sobrepostos. Né? Não é costurado um sobre o outro. Então, você não tem esse problema da trama do tecido ir afrouxando e permitir a passagem de partículas menores. Então, a máscara descartável, desde que seja seguindo esse preceito de ser tecido não tecido, de ter a proteção dupla ou tripla, esta vai ser mais segura do que a máscara de tecido. Tá? Mas o decreto atual, o decreto 222, ele não impede o uso de máscara de tecido. Tá? Então, ainda que seja mais interessante a preferência pela máscara de descartável de TNT, não há impeditivo nenhum para o uso de máscaras de tecido. Então, só aproveitar o tópico para a gente estou com o decreto aberto. Só um momento. Só da cobertura do nariz, recomendação da troca a cada 3 horas. Não, realmente, acho que no decreto não tem essa especificação da proteção tripla, mas eu realmente agora não me lembro, mas eu li, não sei se foi na nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ou nesse protocolo de retorno às aulas presenciais do Ministério da Educação. Realmente há essa previsão em algum lugar da proteção tripla ser mais eficiente. Pois então, para a próxima pergunta. Na escola que trabalho, vão recolher os cadernos para os professores corrigirem as atividades. Aí os cadernos têm que ficar de quarentena. Bem, 5 dias?
Então, no decreto não está previsto essa seção, mas no documento que o nome completo é Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica, é o documento do Ministério da Educação. Neste documento, há a previsão desse intervalo de 5 dias para os cadernos, né? Então, de qualquer maneira, eu reitero de que a gente ainda não retornou à normalidade. Então, nada impede da equipe, né, da instituição, propor maneiras alternativas de conseguir avaliar, né? Infelizmente, como a gente não voltou à normalidade, talvez não seja possível manter essas formas tradicionais de aferição do ganho de conhecimento ou da avaliação do progresso, né? Então, cabe à comunidade definir assim, como vão ser feitas as avaliações do progresso do aluno nesse momento de exceção, tá ok? Esse de vermelho, né? No caso de máscaras descartáveis, como será feito o descarte? Bem, vou até procurar depois e enviar no material que a gente vai disponibilizar. Existem já algumas instituições, tanto de saúde, como eu vou verificar se o Ministério da Saúde já tem alguns protocolos de desparamentação, que seria a remoção dos equipamentos de proteção individual. Então, existe toda uma maneira, uma técnica adequada e uma sequência de eventos que devem ser respeitadas para fazer a remoção e a desinfecção segura dos EPIs. Então, de todos os protocolos que eu já vi, via de regra, a máscara é a última coisa a ser retirada. Então, a pessoa vai, uma vez que seja seguro, remover a sua proteção facial, fazer a desinfecção da proteção facial, armazená-la adequadamente e então vai remover a máscara. E aí existe a técnica correta de não tocar na máscara, até no cotidiano não é correto ficar tocando a máscara, por mais que seja difícil, né? Às vezes ela escorrega, às vezes ela incomoda, mas o correto é não tocar a máscara jamais, né? A superfície de tecido da máscara. Então, dependendo da máscara, né? Então você vai remover sempre segurando o elástico, pela alça, e vai descartar, como a gente mencionou anteriormente, o ideal, não existe isso como exigência no decreto atual, mas o ideal é que seja feita a segregação do resíduo. O que é isso? Vocês vão ter 2 lixeiras, o lixo que é comum, que é papel, de escritório, pode ir para o lixo comum, e a gente vai ter uma lixeira em separado, que vai estar identificada, e que se a gente for seguir o plano de gerenciamento de resíduos, né, a normativa da Anvisa, ele vai estar identificado com o símbolo de risco biológico, vai estar escrito lixo infectante, e ele vai ter um saco branco, não só apenas um saco branco, mas o saco é identificado com o símbolo de risco biológico e o alerta infectante. Então, tanto lixeira quanto saco plástico tem que estar identificado que é um lixo infectante, né? Então, se segrega. A máscara, a luva vai estar nesse lixo branco, e o lixo comum vai estar no lixo que é cinza ou preto, né? Que é tipicamente as cores de saco de lixo preconizadas na normativa. Ok? Posso usar a luva de látex que não é descartável várias vezes? Sim, a luva de látex não descartável, aquela luva de cozinha, aquela luva de limpeza, ela pode ser reutilizada, e existem técnicas adequadas também para a higienização e a remoção da luva. Então, a gente pode fazer uma busca e depois encaminhar, se não me engano, nos manuais da Anvisa, eu creio que tenham sim as técnicas adequadas de higienização. Mas também não é nenhum segredo, né? Ainda com as luvas calçadas, se faz a higienização da luva com água e sabão, da mesma maneira que faria a higienização das mãos nuas, né? Tendo cuidado de não deixar a água penetrar no lado de dentro da luva e, após a lavagem, deixar secar adequadamente num ambiente que seja limpo, né? Para poder reutilizar depois. Então, devemos esperar que a criança passe pela barreira sanitária para depois liberar o pai ou o responsável que for levá-la ao CMEI.
Eu entendo que sim. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma série de camadas de segurança, né? Partindo do pressuposto que se uma camada falhar, a gente ainda tem uma camada de backup, uma camada de segurança embaixo. Então, assim, é importante orientar o responsável para que já avalie a condição de saúde da criança antes dela sair de casa. Se isso falhar, a pessoa na portaria tem que fazer essa identificação. E para evitar maiores transtornos, é importante que o responsável já esteja lá para fazer o encaminhamento adequado para o posto de saúde, né, para o atendimento médico, ou já fazer um isolamento domiciliar, né, enquanto não vai num atendimento, seja para fazer um exame numa farmácia ou no posto de saúde. Mas assim, às vezes a criança vai desenvolver o sintoma depois, então aí tem uma terceira camada, que é o professor vai estar atento, né, orientar o aluno a avisar o responsável, o professor, o diretor, né, quem quer que seja o responsável por ele durante a aula. Professor, não estou me sentindo bem, eu estou com o nariz correndo, eu estou com mal-estar, né, ele vai comunicar. Então, o ideal é ter essas barreiras em série e, para tentar minimizar um primeiro transtorno de o pai deixa o filho e depois tem que voltar para buscar, já orienta que ele tem que estar ao lado do seu filho, o responsável ou o pai, até ele ser autorizado pelo responsável pela barreira sanitária de que ele pode entrar na escola. No refeitório, como higienizar os talheres e outros? Podem ser colocados a bacia com água e detergente lavados juntos? Sim, a higienização com água, sabão e fricção é uma higienização eficiente de objetos e superfícies, né? Então, a higienização vai ser como sempre foi, tendo a cautela de garantir de que o material foi devidamente higienizado, né? Então, é uma responsabilidade da instituição de ensino, né? Mesmo que internamente seja delegado para o pessoal da cozinha ou para o pessoal da limpeza, é importante reforçar que a instituição de ensino responde solidariamente, ok? Próxima pergunta. A brinquedoteca poderá funcionar? Tem orientações restritivas. Eu creio que ela não vai poder funcionar, porque é um momento que não pode se compartilhar os brinquedos, né? Então, como se diz, né? É arrumar mais sarna para se coçar. Já é difícil fazer o controle de uma faixa etária que vai utilizar esse espaço. Muitos dos brinquedos que tipicamente estão disponíveis não são higienizáveis, são de tecido, né? Eles não são de uma superfície lisa e lavável. E, mais uma vez, a gente está num momento de exceção. Então, a orientação é que a brinquedoteca não funcione. Até porque uma das orientações é tentar manter os alunos numa sala só. Mesmo os alunos, os estabelecimentos de ensino que têm a prática pré-pandemia de que os alunos mudam de sala e não o professor muda de sala, o ideal é que os alunos fiquem numa sala só e só o professor troque de sala, porque a gente está minimizando essa transmissão, esse trânsito, né, das pessoas. Então, nem vai para a brinquedoteca, vai ficar quietinho na sala, vai, se possível, faz a refeição na sala para tentar minimizar esse trânsito, tá ok? Próxima pergunta. Esse prazo de quarentena o lixo com risco biológico será recolhido por empresa específica de coleta? Bem, se a gente for seguir a instrução normativa, que é o PGRS, que fala do PGRSS, e esse PGRSS, no nome, já vem que ele se aplica a serviços de saúde. Essa normativa prevê que esse descarte ele é também diferente, é uma empresa especializada. Mas a gente tem que avaliar, como isso não está previsto no decreto, isso não foi conversado internamente, a gente precisa avaliar se a mera segregação, né, já é o suficiente. Então, de antemão, até segunda ordem, não é obrigatório o descarte por empresa especializada.
Por quê? Porque isso não está no decreto. E a instrução normativa que existe não se aplica a estabelecimento de educação, se aplica a estabelecimento de saúde. E o estabelecimento de educação é um estabelecimento de interesse à saúde, é um caso à parte. Próxima pergunta. O prazo de quarentena de caderno é só para proteger os professores, pois nós, inspetores, teremos que manuseá-los. Existem outras barreiras que não a quarentena do caderno, né? Então nós temos a higienização das mãos como principal, com água e sabão. Na não possibilidade ou sendo inviável, né? Dependendo da situação, a água com sabão, né? A pia. Tem a alternativa do álcool 70. Então, partindo do pressuposto que a criança higienizou suas mãos, que o inspetor higienizou suas mãos, tanto antes quanto depois do manuseio do material, esse risco ele é gerenciado, compreende? Então, ainda que haja o risco no caderno, a gente consegue usar de outras estratégias para mitigar e minimizar o risco. No caso, desde que, após manusear o caderno, o inspetor ou o professor ele não toque em nenhuma outra superfície, não toque no rosto, não toque na máscara, né? Manuseou o caderno, terminou de manusear, fez a higienização das mãos, higienizou sua caneta, né? Higienizou seus objetos, há como gerenciar esse risco, há como mitigar esse risco. Das dúvidas que nós anotamos até o momento e que eram, não eram pertinentes ou não estavam sobrepostas, nós já passamos por todas. Então, gostaria de aproveitar o momento para ver se existe mais alguma dúvida, para que vocês se manifestem no chat, para que todo mundo saia contemplado, todas as dúvidas tenham sido contempladas. O água e sabão higieniza o talher. Por que separar os talheres de pessoas com Covid? Bem, como eu comentei em outra pergunta, a gente tem que trabalhar com camadas de proteção, né? Então, da mesma maneira que antes da pandemia, se você tem uma pessoa que está momentaneamente com herpes, né? O objeto ele é higienizável com água e sabão, mas é mais uma camada de proteção fazer essa separação do talher, né? Então, a superfície bem higienizada com água e sabão, ela consegue eliminar o micro-organismo, seja um vírus, seja uma bactéria, né? Mas, como uma medida de precaução, como mais uma camada de proteção, é razoável fazer essa agregação dos talheres. Mas, uma vez que eles tenham sido higienizados adequadamente, não existe distinção do talher que foi previamente utilizado para uma pessoa saudável e para uma pessoa que estava com gripe ou com Covid, né? Desde que o talher seja adequadamente higienizado. Repetir a função do brigadista. Pois bem, o que o decreto prevê? O decreto prevê que a instituição tem que ter pelo menos um brigadista por turno, né, para que possa retornar às atividades presenciais. A função do brigadista vai ser essa, de intermediar a comunicação entre instituição de ensino e a Secretaria de Saúde e garantir que essas exigências previstas no decreto elas sejam atendidas a contento, né? Entretanto, nós reconhecemos que, a depender do porte da instituição de ensino, é muito trabalho para uma ou duas ou três pessoas só. Então, nós incentivamos que as pessoas que participaram dessa apresentação, né, elas multipliquem essas informações, né, que foram transmitidas hoje, para que sejam delegadas algumas atividades. Então, sim, a pessoa que já faz o trabalho de portaria, ela pode ser orientada, né, para que faça o trabalho de barreira sanitária. A pessoa que já faz o contato com os pais, ela pode ser delegada a ela a confecção dessa lista de pessoas
de estudantes, responsáveis e trabalhadores com seus dados de contato e que faça o contato diário com a Secretaria de Saúde no caso de identificar na comunidade, né, da instituição alguma pessoa que está com sintomas de síndrome gripal ou que entrou em contato com a pessoa, né, para que não só a pessoa já tome as medidas de isolamento, mas que a vigilância epidemiológica possa acompanhar mais de perto e consiga tomar medidas para a contenção da transmissão comunitária do vírus. Então, esse brigadista não está impedido de multiplicar o que aprendeu aqui e que tudo que está sendo apresentado aqui faz parte do decreto e dos materiais que tem disponíveis online, né, para que essas demandas do decreto sejam atendidas e não seja um fardo muito grande para um número pequeno de pessoas. O papel do brigadista caso as regras não sejam cumpridas. Pois bem, é importante que a instituição de ensino, né, ela garanta o cumprimento do decreto se optar por estar funcionando. A obrigatoriedade do brigadista é fazer valer o que está no decreto. Então, orientar com relação ao afastamento do aluno, orientar com relação ao afastamento do trabalhador, comunicar à Secretaria de Saúde com relação aos casos que estão correntes na comunidade da instituição de ensino. Identificando que há dificuldade demais em fazer valer as regras que estão previstas no decreto, o Departamento de Vigilância Sanitária pode comparecer e pode autuar a instituição de ensino. Então, esse funcionamento tem que ser criado coletivamente, como a colega Eliette colocou, né? Assim como o Departamento de Vigilância Sanitária, né, que tem 40 fiscais, não dá conta sozinho de fiscalizar um município de 300 mil pessoas, né, a gente precisa contar com a colaboração das pessoas. O mesmo vale para uma escala menor para a instituição de ensino, né? A instituição de ensino não vai conseguir funcionar atendendo ao decreto se não houver a colaboração dos trabalhadores, dos estudantes e dos seus responsáveis. E se for identificado que não está sendo viável, né, seja por condições de infraestrutura, por condições de insumos ou por condições de recursos humanos e a não colaboração de estudantes e responsáveis, infelizmente a gestão, né, a gerência da instituição de ensino tem que tomar a decisão, ainda que difícil, de interrupção das atividades presenciais. Porque o que a gente está discutindo aqui é as regras para funcionamento presencial. O que não é presencial não está em discussão e não foi impedido em nenhum momento. Então, é importante que a comunidade toda entenda que ainda é uma situação de exceção, né? Na verdade, nós estamos no pior momento desde o início da pandemia no Brasil. Uberaba ainda está numa condição micro mais folgada do que alguns outros municípios, né, mesmo do Triângulo, né, a região do Triângulo Norte já está numa situação mais crítica que a nossa, mas o que a gente observa, né, olhando como funciona a dinâmica da doença, é que é como se fosse um navio cargueiro no oceano. Uma vez que ele acelera, até que ele freie ou mude a direção, isso demora um tempo. E a expectativa, dada o que está até hoje, que está dado até o momento de agora, é que ainda vai piorar. Então é muito importante a colaboração de todos, né? Eu estava procurando se houve alguma alteração do decreto de funcionamento dos estabelecimentos inclusivos de ensino e me deparei com um decreto do dia 13/3, né, que está convocando mais 12 pessoas para fazer parte do departamento de cemitérios do município. Então, é importante ficar claro que, ainda que o decreto 222 estabeleça algumas regras de funcionamento,
que a gente não está no momento bom, né? Que a situação é grave, é muito grave, e que se a gente não conseguir atender essas exigências do decreto, que já são até muito flexibilizadas, se a gente for parar para pensar no contexto atual da pandemia, então que a decisão mais sensata é realmente não abrir no momento. Tá ok? Vocês têm mais alguma dúvida no chat? Muito bem. Mais uma vez perguntas sobre aferição de temperatura, né? A pergunta é: por que a aferição de temperatura com um termômetro sem contato, né, o termômetro de infravermelho, não é confiável no pulso, né, na região do punho? Muito bem. Normalmente, as extremidades do nosso corpo, elas são um pouco mais frias, especialmente em situações específicas, né? Então, via de regra, e aí eu recomendo conferir no manual do fabricante do seu termômetro. Mas os termômetros, eles são calibrados para aferir corretamente a temperatura corporal na testa. Para esse modelo de termômetro, a aferição correta é na testa. Então, ao usar um termômetro infravermelho para aferir a temperatura no punho, é possível que ele demonstre uma temperatura mais fria do que a real temperatura do corpo e, portanto, ao usar essa prática, um trabalhador ou um aluno que pode estar até febril vai ser identificado com uma temperatura normal e vai entrar no estabelecimento de ensino. Então, uma vez que esse modelo de termômetro, a aferição correta é na testa, né, nós vamos exigir que seja feita a aferição no local correto. Então, a única exceção é que se o seu equipamento possuir uma previsão em manual, abrindo exceção para alguma outra região. Tá ok? Mais alguma coisa no chat? Acho que não, né? Então tá, pessoal. O meu colega Fernando... Vai daqui a 2 minutinhos a lista de presentes. Tá, dentro de uns 2 minutos, nós estamos confeccionando aqui um formulário Google, que vai ser a lista de presença de quem participou dessa live. Nós vamos liberar o link desse formulário no chat dessa transmissão, para que os participantes preencham, e aí a gente vai entrar em contato posteriormente para que façam como se fosse uma provinha, né? Porque a gente recebeu um contato de algumas pessoas assim, eu não vou poder assistir a apresentação ao vivo, mas se a live vai ficar disponível posteriormente como vídeo. Então a gente conseguiu fazer nesse formato no YouTube que tem ao vivo e que fica gravado o que foi dito. Então mesmo quem estava trabalhando no momento vai ter a oportunidade de ver, né, assistir esse vídeo, e aí para a gente conseguir controlar quem participou e quem assistiu posteriormente, nós vamos fazer como se fosse uma provinha, um questionário pequeno, de acho que umas 10 perguntinhas fechadas, para respondendo um número mínimo de respostas corretamente, que é sobre esse vídeo, mas tudo vai estar disponível no decreto. A gente vai emitir o certificado de brigadista sanitário via e-mail. Assim, a Secretaria de Saúde de Uberaba vai confeccionar esse certificado e nós vamos submetê-lo via e-mail, ok? Então, assim que o link desse formulário de lista de presença estiver disponível, nós vamos colocar no chat da live. O link da lista de presença, ele ainda não foi disponibilizado, nós vamos colocar aqui no chat, tá ok? Só aguarda um momentinho, que nós vamos criá-lo e disponibilizá-lo. Só um momento. Eu posso aqui arrumar. Ninguém recebe. Não? Eu tinha que colocar aqui. Então, fala que vai por e-mail para as pessoas, o formulário. Mas só mais um momento, que a gente está tentando colocar no chat. Porque se não for possível colocar no chat, vocês não precisam ficar ansiosos, que nós vamos disponibilizar
da mesma maneira que a gente disponibilizou o link dessa live. Todo mundo que preencheu o formulário de inscrição, né, forneceu o seu e-mail. A gente encaminha esse formulário pelo e-mail de quem participou. Tá ok? Isso. Aí assina a lista de presença e posteriormente a gente disponibiliza também o link do formulário que vai ser da avaliação e, consequentemente, vai submeter o certificado. Se o Estado vai seguir as regras. Bem, normalmente, se a instituição de ensino está no município de Uberaba, obrigatoriamente ela deve seguir as regras. Então, independente se é uma escola municipal, se é uma escola estadual, se é um instituto federal de ensino, se é uma universidade federal, se ela está no território do município, ela deve seguir também a legislação municipal. Dito isso, normalmente vale a regra mais rigorosa, né? Então vamos supor que o Estado tem um conjunto de regras que já passou via Secretaria de Estado de Educação. E se as regras do decreto municipal forem mais rigorosas, vale a regra mais rigorosa, tá? E vice-versa. Se o decreto municipal ele não foi atualizado, vamos supor, um cenário que ele ainda não foi atualizado, e o governador estabelece novas regras impedindo o funcionamento ou exigindo mais coisas para o funcionamento, vai valer a regra estadual. Então, se está no território municipal, tem que seguir a regra municipal. Eu quero saber se quando eu coloco um e-mail. Tá. Deixa eu tenho acesso, né? Manda para mim, Fernando, que às vezes eu consigo, eu como estou transmitindo aqui, mas eu consigo aqui, ó. Qual que é o link? Não, ele tá enorme. Tá enorme? Esse daqui, tá. Isso aqui que eu joguei Eu vou tentar colocar direto. Você salva isso. Você vai mandar no e-mail? Se você mandar para o e-mail que eu estou logado, eu consigo colocar no chat. Vou colocar aqui, pessoal, porque quem está participando direto do chat não está conseguindo colocar um link. Nós temos um login que está participando do chat, mas esse login parece que tem dificuldade de colocar o link. Talvez o meu login que está fazendo a live consegue colocar o link. Ele vai me mandar e eu vou tentar colocar aqui. Uberaba Digital. Uberaba. Visa Uberaba, isso, correto. Manda aí. Fala, Vitor, esse e-mail aqui pro pessoal, que algumas pessoas informaram o e-mail errado. Tá. Então, por favor, fala se quiser, pode enviar um e-mail. E também quem não fez inscrição, você vai ter certificado. Já mandou, Fernando, para mim? Mandei. Esperando chegar aqui. Tá logado no certo? Eu tô no Visa Uberaba, Uberaba Digital. É esse que você mandou? Chegou. Copiar o endereço. Transmissão. Vai ser... Pessoal, confirma pra mim aí, ó. Eu vou mandar um link. Lista de presença. Eu consegui abrir aqui. Tô mandando aqui. Pessoal, estou mandando repetidas vezes o formulário que é a lista de presença aí no chat. Vocês podem acompanhar aí. Já deu certo pelo chat. Já deu certo pelo chat. Ok, muito obrigado. Aí, pessoal, o último recado algumas pessoas, ao fazer a inscrição, cometeram alguns erros de digitação nos e-mails. Então, às vezes, se demorar um tempinho e a gente não conseguiu entrar em contato, que às vezes a pessoa colocou Yahoo, trocou o H com o A, em vez de pôr .br, pôs
então a gente identificou na inscrição de algumas pessoas um e-mail errado, Alexandre escreveu com Z em vez de com X, então dá uma olhadinha, porque quando vocês fazem a inscrição, vocês conseguem corrigir a inscrição de vocês. Loga lá, vê se o e-mail está certinho, se não, entre em contato conosco para a gente poder disponibilizar tanto o link da avaliação quanto posteriormente o certificado no e-mail correto, tá ok? Se não chegar semana que vem. Acho que pode encerrar a transmissão. Pessoal, muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a todos os participantes e como minha colega Eliette, eu rogo a todos que se cuidem e cuidem dos seus queridos e que a gente ainda está numa fase muito difícil da pandemia, que toda cautela agora é pouco, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Todas as instituições que se disponibilizaram a estar aqui e estamos à disposição para entrar em contato por telefone ou por e-mail para sanar as dúvidas que são pertinentes à realidade de cada instituição. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e até mais.